Olá a todos que participam deste Congresso de Difusão em Conhecimento. Eu sou a Renata Souza e apresento um trabalho intitulado Sociedade do Conhecimento na Contemporaneidade, a análise fílmica como praxes de formação de sujeitos críticos, desenvolvido no âmbito das discussões sobre difusão de conhecimento, cultura visual e formação crítica. O ponto de partida desse estudo é compreender que vivemos em uma sociedade marcada por circulação intensa de informações e, sobretudo, de imagens. As tecnologias digitais, elas ampliaram significativamente nosso acesso à informação. Mas ter acesso à informação não significa necessariamente produzir conhecimento. E é justamente nessa passagem da informação para o conhecimento que se situa uma grande questão central desse trabalho. Compreendemos o conhecimento não apenas como algo que se recebe ou acumula, mas como algo que se produz, compartilha e mobiliza na interpretação e na transformação da realidade. Nesse cenário, as imagens elas ocupam uma posição muito importante. Elas não são neutras e não apenas representam o mundo. Elas também produzem sentidos, constroem discursos, dão visibilidade e determinam sujeitos que podem ser invisibilizados ou não. Diante disso, o estudo buscou compreender de que modo a análise fílmica pode contribuir para a formação crítica do sujeito na sociedade do conhecimento na contemporaneidade. Para desenvolver essa discussão, utilizamos como objeto de análise o filme que convido vocês a assistir, Emoji, de 2017. A escolha desta obra está relacionada à forma como sua narrativa representa questões muito presentes na cultura digital. A exemplo da comunicação, a identidade, o pertencimento, a visibilidade, a padronização e a exclusão. A pesquisa possui uma abordagem qualitativa baseada em Minayo e ela é interpretativa. Utiliza a análise fílmica a partir das contribuições de Manuela Penafria e Feldman, considerando 3 movimentos: a descrição, a análise e a interpretação. Entretanto, nesse trabalho, a análise fílmica não é compreendida apenas como uma técnica para estudar uma obra cinematográfica. Ela é articulada ao conceito de praxes de Adolfo Sanches Vasque, entendida como a relação entre reflexão e ação transformadora. Assim, analisar criticamente uma imagem significa também transformar nossa maneira de olhar, interpretar e nos posicionar diante do mundo. A análise do filme foi organizada em 3 categorias. A primeira trata da digitalização da comunicação humana e da multimodalidade, porque o filme ele apresenta um cotidiano em que o mundo físico e o mundo digital estão permanentemente conectados. Em Testópolis, a cidade dos emojis, eles participam da comunicação humana e demonstram como palavras, imagens e recursos tecnológicos possam atuar conjuntamente na produção de sentido. A segunda categoria aborda o poder, a vigilância e resistência no universo digital. Ainda em Testópolis, cada emoji possui uma função determinada e deve corresponder ao padrão estabelecido. Gene, que é o personagem principal, rompe essa lógica porque consegue apresentar múltiplas expressões, aquilo que inicialmente é tratado como um erro e permite problematizar os processos de normatização, controle, identidade e resistência presentes também na sociedade contemporânea. A terceira categoria discute visibilidade, exclusão e envelhecimento a partir do chamado Ponte dos Perdidos, espaço destinado aos emojis esquecidos ou considerados ultrapassados. A própria construção visual desse ambiente evidencia processos de marginalização e permite discutir como os determinados pessoas ou grupos podem ser visibilizados e reconhecidos quando deixam de corresponder aos padrões sociais valorizados. A partir dessas análises, os resultados indicam que a leitura crítica das imagens possibilita ultrapassar aquilo que está imediatamente visível. Ao observar enquadramentos, iluminação, composição, narrativas e outros elementos audiovisuais, podemos compreender como os sentidos são produzidos e quais discursos estão mobilizados. Por isso,
A principal contribuição desse estudo está em compreender a análise fílmica como dispositivo de formação crítica e de difusão do conhecimento. Mais do que ensinar alguém a interpretar um filme, trata-se de formar sujeitos capazes de questionar aquilo que veem, que compreendem e observar e perceber relações de poder presentes nos discursos visuais e construir outras formas de interpretar a realidade. Assim, concluímos que, na sociedade do conhecimento, analisar imagens é também aprender a ler o mundo criticamente. É nesse movimento que a análise fílmica se constitui como praxis, deslocando o sujeito da superfície para as estruturas, da passividade para a ação, da informação para o conhecimento e da repetição para a transformação. Muito obrigada.